Como nós já anunciamos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E Judas, capítulo 1, versículo 2, diz: misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Esta é a vontade de Deus, era a vontade do apóstolo Judas. E assim, nós vamos ver aqui do versículo 10, que diz: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem amor e temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutuosas ou infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedades que impiamente cometem, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Queridos irmãos, amigos, até o versículo 21. Aqui está o trecho da palavra de Deus que nos mostra, glória a Deus, para essa segunda, o dízimo, as pessoas que interessam, até admiram por causa do lucro, e assim lutam, trabalham de uma forma tão lamentável, até mentem, fazem coisas que não devem fazer, simplesmente para enganar as pessoas e conseguir ter essas pessoas ao seu lado, simplesmente para andar com a mão no bolso dessas pessoas. É triste. Lamentavelmente ainda dizem serem eles cristãos, mas não são. E outros até se dedicam à palavra e diz que são evangélicos, mas também não são. Porém continuam ainda com 2 ídolos na sua vida, que é exatamente o dízimo, porque o outro Deus dele é o seu corrupto pastor, que lhe ensina a crueldade para praticar em nome de nosso Deus. E enquanto Paulo pregava em Éfeso, observando aqui a palavra, tentando resgatar uma igreja problemática, Paulo ele tentava fazer isso. Ele permaneceu durante 3 anos na sua 3ª viagem missionária. Ele encaminhou a igreja de Corinto a epístola que conhecemos como 1 Coríntios. E se você ler 1 Coríntios, você vai encontrar essa carta. A igreja em Corinto surgiu como resultado do trabalho realizado por Paulo e outros da sua primeira viagem. Poucos anos antes, lá em Atos 18, fala sobre este trabalho e o apoio de Silas, Timóteo
e um casal que se tornaria importante na divulgação do evangelho, que nós conhecemos como Áquila e Priscila. Então Paulo dedicou 1 ano e meio do trabalho em Corinto e naturalmente desejava o bem desses irmãos. Ele com aqueles irmãos conhecia, queria o melhor, que é assim que um verdadeiro pastor que luta pelo trabalho de Deus quer, é o melhor para os irmãos. Nos anos seguintes, antes de Paulo chegar novamente a Corinto, surgiram vários problemas na igreja. Nos ensina que dons não são garantia de fidelidade, como percebemos nos capítulos 12 a 14. Se você ler, você vai encontrar. Este livro nos mostra, do capítulo 12 ao capítulo 14, entre os irmãos que recebiam ali dons espirituais. A igreja de Corinto foi abençoada com diversos dons do Espírito Santo. Falavam em línguas, profetizavam, glória a Deus, mas não eram fiéis ao Senhor. Tinham brigas feias entre si, praticavam discriminação socioeconômica na igreja, ensinavam doutrinas distorcidas, esqueciam-se dos seus papéis no serviço a Deus e até negavam a ressurreição de Jesus Cristo. Coisa triste. Tinha entre eles essas coisas terríveis. Muitos hoje buscam dons e destaques nas igrejas, mas não se dedicam à fidelidade a Deus e ao desenvolvimento do seu caráter. Ser dotado de dons não significa ser fiel ao Senhor, meu irmão. Desde o capítulo 1 ao capítulo 4, tratam do problema fundamental de diversas divisões na igreja, diversos problemas. Os princípios ensinados aqui demonstram bem os problemas até das divisões religiosas que ainda existem, lamentavelmente hoje. A noção de diversas denominações com suas práticas doutrinárias, a tradições diferentes, não vem do Senhor, que morreu para estabelecer a sua própria igreja. Mateus 16:18, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Já no mesmo livro de Coríntios, capítulo 5 ao capítulo 7, são dedicados a uma série de problemas específicos que haviam surgido entre os coríntios. Paulo fala de como lidar com um pecador na igreja que não havia ainda se arrependido da sua imoralidade, de como resolver conflitos entre irmãos e responde algumas dúvidas sobre o casamento e divórcio. Nós encontramos nessa carta de Paulo. Já no capítulo 8, versículo 10, Paulo continua falando sobre o problema de participação da idolatria e apresentam alguns ensinamentos importantes sobre o equilíbrio entre a liberdade pessoal e o amor fraternal. Ainda no capítulo 11, ele ensina sobre respeito para com as coisas de Deus e os papéis por ele definido, mostrado, ensinado. Neste capítulo, ele ensina sobre a relação entre Deus, Pai, Jesus, aleluia, nosso Senhor, homens e mulheres. E também ensina sobre a maneira certa de participar da ceia do Senhor, na qual também nos mostra, lembramos, portanto, a morte de Jesus pelos nossos pecados. Do capítulo 12 ao capítulo 14, tratam de um assunto extremamente problemático para os coríntios e para muitos, para confirmar o evangelho revelado naquela época. Isso aqui é uma coisa séria. No capítulo 15, ele defende uma doutrina fundamental do evangelho, a ressurreição dos mortos. Paulo mostra que o evangelho sem a ressurreição seria uma mensagem vazia e sem esperança. Quer dizer, Paulo todo o tempo retratando com esses irmãos aqui a situação como ele havia ensinado. Ele viaja, ele volta. Quando ele volta, que encontra aqueles irmãos, aí vem relembrar, ele vem retratar a situação, porque muitos tinham se corrompido.
Então começa com instruções sobre as contribuições voluntárias dos irmãos. Por isso que nós temos essa segunda do dízimo, para falar também da forma como você contribuir. Nós vimos aqui esse trecho que nós fizemos a leitura, essa palavra, no livro de Judas, desde o versículo 10, que mostra: estes, porém, dizem mal do que não sabem. Era assim que naquela época faziam também. Paulo sai, quando ele volta, encontra os irmãos, todo mundo pervertido. E naquele que naturalmente conheciam, como animais irracionais, se corrompiam. Ou seja, o pastor sabe da palavra, Deus ensina, o Espírito Santo toca no coração do homem. Não é à toa que nós encontramos o trecho onde João diz assim: vós tendes a unção do santo. Aleluia. Vós tendes a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, todos nós temos o Espírito Santo. Mas aquele povo que receberam os dons, mesmo no Espírito de Deus, e naquilo que naturalmente conheciam, eles conheciam, como animais irracionais, se corrompiam. E aí vem a palavra que diz: ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. A verdade é que estes são manchas, são nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes são eles, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Abraão, dizendo que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos santos, aleluia, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, pecadores, homens cruéis, que vendem os irmãos, tem pastores que vendem os irmãos. Numa época de política, ele compra, o político compra, ele vende, recebe muito dinheiro, dizendo que é propriedade sua. Olha, eu tenho tantos, faz uma reunião, e ali mostra aquela multidão de gente, leva o político, chega lá, ele recebe aquela quantia. São ladrões, desculpa a expressão, ladrões de almas, roubando a consciência das pessoas. Então, no capítulo 16, começa Paulo agora com instruções sobre as contribuições voluntárias dos irmãos para ajudar santos necessitados em outros lugares. E encerrar com vários recados pessoais que Paulo passou para animar aos irmãos. Ele inclui nesse capítulo uma exortação que bem resume a mensagem prática do Evangelho, dizendo: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aleluia. Em 1 Coríntios 16 e 14. Então, meu irmão, o estudo cuidadoso de 1 Coríntios nos ajuda em nossa busca da vontade do Senhor. Nós encontramos a palavra que deixa bem clara a nossa consciência, com a ajuda do Espírito Santo, que nós somos propriedade de Cristo. E Cristo diz: de graça recebeste, de graça dai. E o Velho Testamento diz, lá o último profeta, que tem que dar 10%. E Jesus diz, Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Como é que você toma para si um trecho do Velho Testamento como base para ser fiel a Deus, a Cristo, se você não está sendo fiel em ouvir a palavra de Cristo, e sim ouvindo a palavra de Malaquias, que é o ensinamento do Velho Testamento, de Moisés, lá do amigo de Deus? Não resta dúvida, ele foi um grande homem de Deus, mas não é digno de nós seguirmos ele. Ele não é o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo disse: a lei e os profetas durou até Cristo. O final é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, o final da lei é Cristo, acabou. E nós encontramos também a palavra de Deus dizendo que todo aquele que se justifica pela velha lei, da graça tem caído, separado está de Cristo. Como é que você é um seguidor de Cristo
separado de Cristo. Como é que você é um seguidor de Cristo, caído da graça? Então você não é um seguidor de Cristo, você é um seguidor de Moisés, um seguidor do Velho Testamento, sendo fiel nos dízimos ao seu pastor, que é o seu ídolo. E o outro ídolo é o Malaquias. Aí a Bíblia vem em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, dizendo que nenhum mentiroso, nenhum ladrão, nenhum feiticeiro e nenhum idólatra verá o reino de Deus. No capítulo 22, versículo 15 de Apocalipse também diz, quanto aos tímidos, aos covardes, esse tipo de pessoa não herdarão o reino de Deus. O que é um covarde? É um falso, é um elemento ruim. Aí vem aquele que diz assim, mas eu leio a Bíblia, e Jesus diz, lá em Mateus 23 e 23, que deveis dar o dízimo. Sim, Jesus mandou, está escrito verdadeiramente em Mateus 23 e 23, Jesus autorizou aqueles homens pagarem dízimos. Agora, por que Jesus mandou? Veja para quem ele mandou, veja o início do versículo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é o hipócrita? É um covarde, é um mentiroso, é um fingido, é um infiel. E eu pergunto, temos essas características conosco? Ladrões, feiticeiros, maldizentes, idólatras, fingidos, infiéis? Jesus nos comprou, irmão, para nos tornarmos novas criaturas. Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo, aleluia. Você é uma pessoa nova em Cristo. Alguém quer lhe retornar à velha lei. Diga não para o diabo. Quando o diabo disser sim, você diz não. Quando ele disser não, você diz sim. Nunca esteja de acordo com ele. Não, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus tem 3 tempos. É o tempo passado, é o tempo presente e o tempo futuro. Então o Velho Testamento ficou no passado. E o tempo presente é o Novo Testamento. E o tempo futuro é os céus de glória, onde Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós, aleluia. Então, meu irmão, eu te peço em nome de Jesus Cristo, diga sempre sim para Jesus e não para Satanás, tá bom? Então aqui está a palavra do Senhor. O que está escrito, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas. Para que serve uma nuvem sem água? Levada pelo vento, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortais e desarraigadas. Meu Deus do céu. É a situação que Judas descreve, esse tipo de pastor dentro de igreja cobrando dízimos hoje. Dízimo é maldição, segundo a palavra de Cristo e dos apóstolos. Dízimo hoje é maldição, meu irmão. Não aceite isso na sua vida. Seja liberto. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tanta maldição o dízimo que pessoas que pagam dízimo, se deixar de pagar um mês, no outro mês as coisas começam a estar ruim para ele, ele vai ao pastor, o pastor diz logo, é porque você não pagou o dízimo. Mas que coisa triste, causando terror, causando medo, porque o inimigo veio matar, roubar, destruir, enganar as pessoas. Mas Jesus veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Jesus te diz, aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, abençoada por Cristo, com o nome escrito no livro da vida, e em breve Jesus voltará e nos levará para as mansões celestiais, onde ele diz, não duvide do coração, crê em Deus e crê em mim, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar lugar. Quando eu preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meu irmão, esta é a verdade. Aceite a Cristo, viva liberto, contribua sim. Contribua, não deixe de contribuir com a sua oferta. Como disse Paulo, como disse Jesus, como Jesus recebeu. Ele recebeu no capítulo 8 de Lucas as mulheres que ele libertava.
ali, capítulo 8, do início até o versículo 3. São 3 versículos que mostram a contribuição daquelas pessoas que contribuíam com as suas fazendas para o trabalho de Deus. E Jesus recebeu para ele e para os discípulos. Ele recebeu nos cultos, ele recebia as ofertas que aquelas moedas, aquelas pequenas moedas daquela senhora que pegou e entregou. E ele ainda até elogiou e disse: foi muito mais do que aqueles que colocavam cédulas maiores. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha, ou seja, dê a sua vida, dê o que você tem de oferta para o Senhor. Não é para pastor não é para isso ou aquilo não. Dê, ajude aos pobres, ajude o necessitado, ajude na sua igreja, ajude a pagar a água, a luz, ajude a contribua na contribuição para a manutenção da casa de Deus. O pastor está com fome, ajude o seu pastor, aí tudo bem. Na sua oferta voluntária, segundo propôs no coração, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao versículo 11, você encontra a palavra de Deus. Cada um se contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Então semeie muito mais, dê muito mais para o trabalho de Deus, porque Deus é vivo, Deus ressuscitou, Jesus é quem cuida de você, é quem cuida de mim, é quem supre a nossa necessidade, pelo nome, pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, que foi feito lá na cruz, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ninguém detém, é obra santa, esta Deus, aleluia, maravilhoso Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nós te suplicamos pela tua proteção, pela tua graça, Senhor. Opera poderosamente, Pai, na vida daqueles irmãos que nos ouvem ali em Campo Maior, daqueles que nos ouvem lá em Pernambuco, Senhor, em Teresina, meu Pai, aqui em Esperantina, em outros lugares, meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai, que faz presente na vida de cada um. Liberta esse povo, Senhor, pois o Senhor disse: de graça receber, de graça dai. Meu Deus, meu Pai, que haja em cada um de nós um espírito de temor, de amor, de compreensão, para que possamos melhor entender e praticar a tua palavra. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço por mim e por todos, desde agora e para sempre. Amém? Você que está orando, diga graças a Deus.